Olá, eu sou Antônio Jadir e estou aqui para compartilhar nesse vídeo uma ferramenta de controle orçamentário que me ajuda já há muitos anos a manter o equilíbrio de minha vida financeira. E esta experiência de sucesso me motivou a preparar esse vídeo, esperando que este controle possa ajudá-los também. O formato que será apresentado, obviamente, já não é mais original, mas uma evolução que chegou a um nível mais sofisticado, tanto no seu design e layout, quanto nas funcionalidades. E tenho certeza que vocês vão gostar também. Uma planilha bem estruturada, de fácil manejo, certamente facilita e traz motivação para manter um controle mais rigoroso sobre suas finanças. Nesse controle orçamentário que veremos ao longo desse vídeo, teremos tabelas matriciais comparativas e gráficos, e tudo isso para facilitar a análise dos números. Se esse controle for executado com disciplina e assertividade, o resultado será uma melhor compreensão do seu fluxo financeiro e entender melhor as proporções entre suas despesas e receitas e também fixar metas e gastos que poderão ser acompanhadas mês a mês. Falando um pouco sobre as tabelas que veremos nesse controle, as despesas e receitas foram classificadas e categorizadas, facilitando a entrada de dados e tornando uma análise muito mais estimulante. Essa proposta de controle orçamentário é composta por 9 tabelas, sendo 4 delas dedicadas à entrada de dados, e 5 delas são para análise e consulta das informações geradas a partir dos dados entrados nesse controle. Comentarei à frente mais detalhadamente sobre cada uma delas, o seu propósito e também o seu funcionamento. Uma nota aqui, esse controle foi elaborado em Excel e, portanto, não é um software de gestão orçamentária. Um controle de fluxo de caixa pode complementar esse orçamento, proporcionando um nível adicional de gestão, mostrando não só o resultado final de seu orçamento, mas também um controle de caixa baseado em uma linha de tempo diária. Este é um assunto complementar e que pretendo explorar em um próximo vídeo. O propósito aqui não é ensinar a gastar menos ou como investir seu dinheiro. A proposta é simplesmente disponibilizar uma ferramenta que seja eficiente e que possa contribuir na organização das suas finanças. Muito bem, assista ao vídeo, espero que tirem proveito e sucesso a todos! Iniciaremos aqui pela tabela matriz, que tem por objetivo cadastrar todas as classificações e categorias de despesa e receita, que serão base para todo esse trabalho orçamentário que nós vamos ver agora. Inicialmente nós temos todas as despesas classificadas em 9 grupos distintos, e cada um desses grupos traz aí o elenco de despesas relacionadas. Como exemplo, no caso da habitação, as despesas relacionadas seriam aqui energia elétrica, água, gás, supermercado, despesas do dia a dia, que referem-se àqueles saques que fazemos para pequenos gastos ao longo dos dias, e assim por diante. Sendo que o último item eu chamo de uma linha mais aberta a outras classificações de despesas que não puderam ser classificadas nas linhas acima. Ou seja, é uma linha coringa que nos permite aqui manter um controle total sobre as despesas, não ficando absolutamente nenhuma de fora, mesmo que não tenha uma linha específica, mas estará certamente fazendo parte do nosso orçamento. Assim como a habitação, nós temos aí seguros, que envolve todos os seguros que nós temos aí, sejam os automotivos, sejam os residenciais, seguros pessoais, etc. Despesas veiculares, que também tem a ver com o consumo de combustível, todos os impostos que nós fazemos anualmente, e demais despesas com veículo, incluindo manutenções, e também temos uma linha um pouco mais aberta a demais despesas não classificáveis acima, e também temos, e eu gostaria de destacar também como importante, todas as despesas pessoais que são recorrentes em todas as famílias, como por exemplo entretenimento, que seriam aquelas despesas que fazemos quando queremos ir a um teatro, a um show, a um cinema, e queremos destinar uma parte do nosso orçamento também para este item. Então aqui está previsto esse tipo de despesa. Assim como os demais, eles são também de alguma forma autoexplicativos, né? E
tenta aí também contemplar todas as despesas pessoais, mantendo sempre uma linha aberta para classificações que não tenham sido possíveis dentro das linhas anteriores. E por último, eu destacaria também o grupo de receitas. Tem aqui uma lista dos principais rubricas aí de receitas que nós temos numa condição normal, seriam os nossos salários, 13º, o bônus e participações de resultado, etc, etc. E também há uma linha para outras receitas não classificáveis, que pode ser utilizada quando necessário. Bom, a outra situação importante dessa planilha, além dos 9 grupos de despesa e um grupo de receita, nós temos 3 categorias de despesa. Por que essa categorização das despesas? Eu entendo que as despesas permanentes seriam aquelas que são recorrentes e realizáveis independente e necessárias independente do nosso desejo, né? Por exemplo, temos a maioria das nossas despesas, eu entendo como permanentes. Num orçamento, energia elétrica, água, gás, etc., são despesas recorrentes e que, com toda certeza, temos que manter vigilância e controle. E sobre esse grupo de despesas, sobre essa categoria de despesas, é que nós chamaríamos aí de permanentes, assim como outras que nós temos abaixo. Uma outra categoria seriam aquelas despesas temporárias que tem como base todas as despesas que por prazo determinado, ou seja, elas não se manterão dentro do nosso orçamento por um prazo muito extenso. Um exemplo disso poderia ser um curso, um curso de formação, um curso de inglês ou algo assim, que deva ser considerado no orçamento, mas apenas por um período curto ou já um período específico de tempo, e poderíamos então separar das despesas permanentes. E por último, seria a categoria das despesas extraordinárias, sendo que essas seriam aquelas absolutamente imprevisíveis, são despesas que por natureza não estariam previstas em nosso orçamento e que de alguma forma precisamos considerá-la mesmo que ela signifique um desvio do nosso orçamento. Mas de toda forma, algumas despesas aqui elas estão categorizadas de acordo com esta classificação, em função exatamente dessa sazonalidade em que ela acontece, mas todas as células em amarelo, elas são completamente livres e editáveis, portanto, qualquer alteração na nomenclatura ou na descrição é perfeitamente possível, dependendo da descrição de cada um, como entende que este orçamento deve acontecer, bem como a categoria dessas despesas. Se entender que uma despesa, ao invés de extraordinária, ela possa ser dentro da sua família, dentro da sua realidade, classificada como permanente, é absolutamente possível fazer essa alteração. Não é possível, nesse caso, fazer alterações de adição, subtração de linhas ou colunas nesta tabela, por conta das interações que esta tabela terá com as tabelas seguintes, onde nós entraremos com todos os dados, como por exemplo a tabela de extrato, e todas as demais planilhas e tabelas que veremos como resultantes dessas entradas de dados, necessitam que esta categoria esteja absolutamente linkada a essa tabela. Portanto, a flexibilidade se limita apenas à alteração do nome ou da categoria das despesas, como vemos aqui. Uma outra situação aqui desta tabela, e veremos também em outras, é a existência de ícones ou botões com alguma descrição abaixo. Esse caso específico é um botão que nos leva diretamente à tabela de menus, onde todas as demais tabelas estão lá listadas, também com botões, e é desta forma que nós faremos a movimentação, ou flutuaremos entre as tabelas, sendo que algumas delas possuem mais de um botão, dependendo da necessidade, até para tornar um pouco mais ágil a movimentação entre as tabelas, e algumas, por necessidade, apenas uma, como é o caso aqui, não é? Então, isto é o que esta tabela matriz tem como propósito, ou seja, precisamos ter um bom trabalho aqui, mas toda alteração eventualmente
necessária, de acordo com o entendimento de cada um, deve ser feito antes da entrada dos dados para que se, ah, não se criem inconsistências com tabelas que virão posteriormente. Ou seja, não podemos primeiro entrar com dados nas nossas planilhas para depois alterarmos a base do dado que seria essa tabela matriz. Então, temos que fazer exatamente o oposto. Se tivermos uma intenção de alterar alguma coisa, faremos isso no primeiro momento e depois iniciamos os trabalhos propriamente ditos com esse nosso trabalho orçamentário. Muito bem, veremos aí então, uma vez que todas essas classificações de categorias de despesas estejam aqui definidas, já estamos prontos aí para dar início ao nosso trabalho de entrada de dados, especificamente no nosso orçamento mensal, que é a nossa principal tabela em termos de fixação de metas orçamentárias para o futuro. É lá que, fazendo uso destas categorias e classificações, nós introduziremos todos os números que estão relacionados aí à nossa realidade, ou seja, todas as receitas que nós temos, assim como todas as despesas que nós temos previstas para o exercício, para o ano, e a partir daí continuamos aí o acompanhamento e a introdução dos dados a partir da planilha de extrato, ou seja, vamos seguir uma ordem. Então, primeiro tivemos essa tabela matriz, seguiremos então na sequência para a tabela orçamento mensal, e aí começamos já a delinear como esse controle orçamentário funcionará e vamos ver aí todos os pontos positivos a partir do trabalho, de um bom trabalho de introdução de dados aí orçamentários nesta tabela. Ok? Vemos na próxima tabela então. Bem, dando continuidade, vamos agora para a seguinte tabela, mas eu gostaria de passar primeiro aqui pela tabela menu principal, onde eu mencionei quando falávamos sobre os dados da matriz, que ela traz todas as conexões com as demais tabelas e nós vamos, à medida que formos aprofundando um pouco, indo de uma para outra e fazendo uso desses atalhos, desses ícones ou botões, como queiram, nós faremos aí, flutuaremos aí de uma planilha para outra. Então, continuaremos aqui pelo orçamento mensal, que é onde nós introduzimos todos os nossas metas orçamentárias. Como pode-se observar, toda a classificação feita na planilha matriz está replicada aqui, ou seja, aquela base está replicada para toda esta planilha de orçamento. Seguiremos sempre este mesmo padrão, essa mesma maneira de interpretar os dados. Isso torna bastante mais fácil na hora de analisarmos os resultados desses números que nós estamos trabalhando. Bem, dentro desta tabela, então, nós temos novamente todas as células destacadas em amarelo, são exatamente as células onde nós faremos a entrada dos dados, e esses dados que vocês podem ver aqui são apenas dados aleatórios que eu montei apenas como forma de termos números para seguir a nossa análise, mas evidentemente eles estão também totalmente livres aqui para edição e deverão ser aí trabalhados dentro aí da realidade orçamentária de cada um, né, de cada um que trabalhará com essas planilhas de orçamento. Então, novamente, nós temos as classificações aqui e as categorias. Elas seguem, como eu já disse, o mesmo padrão da tabela matriz. Então nós temos habitação, temos seguros, temos veículos, cartões, se for o caso, né? Se possuir cartões, aqui eu tenho listado 3 cartões de crédito possíveis, alguns impostos e taxas. Nós temos todas as despesas pessoais, como nós já conversamos um pouco no início, e temos despesas de educação, algumas de investimento, ou seja, se houver dentro do seu padrão orçamentário já um valor pré-determinado para investimentos, seja o NPGBL ou qualquer outro investimento, um fundo de investimento, etc., podem aqui também ser introduzidos como forma de orçamentária de seguir aí os números que vão ser investidos no futuro.
e há, evidentemente, uma linha específica para caso de resgates desses valores quando necessários. Isso tudo estará seguindo esta lógica. Também as análises mostrarão esses números nas planilhas respectivas. Se houverem emissão de cheque, se tivermos aí emissões de cheques no período, também podem ser aqui classificados. Normalmente, por uma questão orçamentária, cheques, apenas aqueles eventualmente pré-datados podem ser colocados aqui, porque cheques do dia a dia geralmente já deveriam estar fazendo parte de outro grupo de despesa, né? E dentro do grupo de receita também eu introduzi aqui alguns números apenas de forma demonstrativa para que nós pudéssemos aí nos seguintes relatórios, nas seguintes tabelas, pudéssemos enxergar alguns números e fazer alguns comparativos e facilitar um pouco a nossa compreensão de todos os dados. Muito bem, então esse seria, no meu entendimento, uma das principais tabelas, já que ela realmente fixará quais são os objetivos orçamentários para um período. Nesse caso específico, estamos trabalhando com o ano 2019, temos aqui de janeiro a dezembro, temos uma coluna totalizadora, ou seja, nós temos para cada tipo e para cada classificação de despesa, teremos um valor total para o exercício e teremos aqui a separação, como nós vimos na tabela matriz, de acordo com as categorias de permanente, temporário e extraordinário. Aqui nós vemos na prática as razões pelas quais esta classificação foi feita, ou seja, para cada despesa há uma classificação, uma categorização, e que trará uma somatória individualizada, sendo que na coluna soma das despesas nós teremos aí sim o total das despesas naquele período, naquele mês específico. Mas, destacado em vermelho, aí é uma interpretação pessoal, mas que pode ser também utilizada pelos que resolverem utilizar-se dessa planilha, de que essas são as despesas principais do nosso orçamento, são aquelas, como eu já disse, recorrentes e que toda a família, de uma forma normal, deva ter e deva manter vigilância e controle. As demais, sejam elas temporárias ou extraordinárias, devam constar aqui apenas para que não se perca a rastreabilidade dos valores gastos ao longo de um determinado período. Essa tabela ela também conta, nesse caso específico, com dois botões, dois ícones. Novamente, assim como na tabela matriz, nós podemos voltar à nossa tabela menu, que eu farei agora apenas de forma demonstrativa, e flutuo novamente para a tabela orçamento e voltamos à tabela inicial. Neste caso, temos um botão e um ícone específico para a impressão. Caso deseje aí uma cópia em papel, já está totalmente formatado para que a impressão saia exatamente com o conteúdo para uma página tamanho A4. Então isso pode ser feito através desse botão. Bem, uma vez que todos esses valores estejam aqui então implantados, eles passam a ser então referência para o nosso orçamento futuro. Uma sugestão que, uma vez que esses valores sejam estipulados, qualquer desvio desses valores quando da realização da despesa, não se produza nenhuma alteração desses números, porque eu acho que o propósito principal é exatamente este, é verificar a qualidade do seu orçamento, da sua previsão versus o seu realizado. Se houver, por exemplo, um valor diferente do que nós prevíamos para um mês de novembro de energia elétrica, não faz sentido nenhum vir aqui e alterar para o valor real, sob pena de a gente perder exatamente essa rastreabilidade orçamentária dos nossos gastos. Se houver, evidentemente as nossas planilhas seguintes de comparação vão mostrar este desvio e ele serve exatamente para nos ajudar a interpretar um pouco e saber se há alguma ação específica que possa ser realizada sobre aquela despesa, sobre aquele conjunto de despesas, no sentido de trazer de volta os valores, aqueles valores orçados originalmente. Ou não, né? Pode ser que haja um desvio absolutamente fora de controle e que nós não teremos como resgatar. Então, ou seja,
teremos um desvio realizado, seja para mais, seja para menos, e ele não terá uma ação específica. Então, essa é a tabela de orçamento e que nós vamos, então, manter do jeito que está aqui, como uma forma de referência nesse momento. Uma sugestão adicional aqui, algumas despesas nós sabemos que elas podem ser programadas de uma forma mensal. Um exemplo disso seria a linha de supermercado, ou seja, pode-se imaginar que há um valor programado semanalmente para o gasto com despesas de supermercado, e estas despesas podem então serem pensadas exatamente sobre o número de semanas que nós temos dentro de cada mês, e a multiplicação de um valor semanal pelo número de semanas dará o valor mensal. Vejam que aqui há valores entre 1.500 e 1.200, significando que nos meses que temos 1.500, um mês certamente que tem 5 semanas, ou que, se programado para um sábado, tenhamos 5 sábados no mês ao invés de 4, como é o caso aqui de julho e agosto, e isso assim diferencia o valor programado de um mês para o outro. Isso faz todo sentido também, porque se nós gastamos de uma forma semanal, o caso do exemplificado aqui de supermercado, mas há também outras despesas que podem ser consideradas de igual forma, como por exemplo despesas de restaurante e afins, que se programarmos isso para um sábado ou para uma sexta-feira, por exemplo, podemos em alguns meses ter 5 sextas-feiras, mas teremos apenas 4 sábados. Então isso pode ser trabalhado também no sentido de dar mais acuracidade aos valores previstos aqui para cada mês. Porque se colocarmos de uma forma regular um único valor para o ano todo, sendo que as despesas se realizam de forma diferente de um mês para o outro, na grande maioria das vezes isso vai trazer então um desvio certamente de um mês para o outro. E se você fizer essa previsão, certamente o seu orçamento será mais apurado e não haverá um desvio específico naquele mês. Muito bem, e seguiremos então a próxima planilha que nós trabalharemos, também igualmente muito importante, é a planilha extrato, porque a partir dela é que nós vamos transferir a nossa realidade para dentro desse conjunto de tabelas aqui, e que servirá então a partir dali de referência em relação ao nosso acompanhamento orçamentário.